Capítulo 1045, Torres e Efeitos 1. Ninguém sobreviveu, criança boba. Girne pensou. Não há outra explicação possível para todos os recursos do reino. Não encontraram o único traidor vivo. O exército implantou no local várias equipes de investigação em questão de horas depois que Orion deu o alarme e eles ainda não encontraram nada. Sejam eles humanos ou mortos-vivos, as runas de contato de todos os envolvidos no ataque desapareceram da face de Mogar. Até mesmo meus contatos nas cortes de mortos-vivos relataram que vários membros importantes desapareceram ao mesmo tempo. Uma investigação completa vai demorar um pouco, mas até agora encontramos apenas cadáveres e pilhas de cinzas. Algo, talvez Lilith, massacrou todos eles. Estou pronto para testemunhar, Arconte Ernas. A verdade deve ser revelada. A Vera confundiu o silêncio de Girne com consideração sobre os riscos envolvidos em um julgamento. Isso é tão corajoso da sua parte. Você não viu o holograma de Deiros, nem o ouviu dar qualquer ordem. Tudo que temos é sua palavra contra um homem morto que não pode ser interrogado em um dos arquimagos mais influentes do reino. A menos que você tenha um desejo de morte, não mencione Deiros a menos que um condestável peça as palavras exatas de Calion. Caso contrário, Deiros teria um tempo fácil alegando que ou você o está acusando por causa de sua lealdade à casa Ernas, ou que Calion estava simplesmente se gabando. Girne disse. Você está dizendo que depois de tudo o que ele fez, Deiros não enfrentará a justiça. Glória deu um pulo. Sim, querida. Você escapou com sua vida, e isso é mais do que a maioria naquele campo pode dizer. Não se preocupe com isso. Jogar sujo é um jogo que dois podem jogar. O sorriso suave de Girne, enquanto pensava em seu oponente, enviou um calafrio nas costas de todos. Corte do Crepúsculo, algumas horas depois que as duas torres de magos deixaram as minas de Feimar. Depois que as runas de contato dos oficiais da Corte do Crepúsculo envolvidos na missão conjunta com Deiros desapareceram de seu amuleto de contato, o rei silencioso mobilizou seus melhores batedores e espiões. Ele encarregou o primeiro de verificar os eventos em Feimar e o último de descobrir se os humanos ou o conselho eram os responsáveis pelo massacre. Mesmo assim, depois de dias de investigação e gastando um pequeno tesouro para engraxar as rodas de sempre, todos voltaram de mãos vazias. Passe por mim de novo. Como pôde um batalhão de 500 mortos-vivos anciãos mais outro dos 1000 escravos que passamos anos infiltrando no exército desaparecer da noite para o dia junto com a maioria dos membros originais da expedição? Quando Dusk era mais jovem, ele tinha o hábito de matar o mensageiro que entregava más notícias. O problema com tal atitude era que o próximo mensageiro ainda entregaria a mesma notícia, mas demoraria mais, já que ninguém queria relatar nada a ele. Não temos ideia, Luca, o vampiro, disse o assessor pessoal de Dusk. E as minas? Como poderíamos perdê-las sem lutar o suficiente para que nenhuma única pessoa vivesse para contar a história? Não temos ideia. Luca encolheu os ombros. Isso não faz sentido. Minhas fontes no Conselho Desperto me dizem que nenhum ancião poderoso tinha qualquer interesse em nossa operação nem nas meninas Ernas. No entanto, para trazer tal devastação tão rapidamente seria necessária a destreza de mamãe, uma equipe de assalto desperta, ou pelo menos alguém como Ragu. O Crepúsculo tamborilou com os dedos no trono de Davros. Continue investigando e não deixe pedra sobre pedra. Se este for o trabalho de um jogador desconhecido, pode comprometer mais operações. As minas e Deiros são irrelevantes, mas não podemos deixar essa sombra nos pegar de surpresa novamente. Poucos dias depois, vilarejo de Delutia, Casa Veren. A dobra da torre e a troca de Glória de sua runa de comunicação com Solus tornaram mais fácil para ela entrar em contato com Tista. A irmã de Lita ensinou a Glória os fundamentos do despertar, começando com as técnicas de respiração, revigoração e acumulação. Glória ainda tinha muito em sua mente e teria preferido ficar longe de tudo remotamente relacionado a Lilith, mas magia espiritual forçou sua mão. Todas as criaturas vivas em Mogar eram mais do que apenas carne e sangue. Eles não tinham apenas uma força vital, mas também mana que vinha de seus núcleos.
Em condições normais, o núcleo adormeceu devido ao efeito de amortecimento das impurezas. Uma vez desperto, no entanto, um núcleo produziria constantemente um fluxo de mana paralelo à corrente sanguínea, não importando se seu dono conhecia técnicas de respiração, como o auto-despertado, ou não, como penas de Salaarco ou o corpo da rainha de Tiris. A produção de mana de um núcleo despertado pode ser aumentada pela força de vontade e emoções do mago. Magia espiritual foi a consequência do vínculo entre o núcleo do mago e sua vontade. Ao contrário de todos os outros tipos de magia, não precisava de nenhuma conexão com a energia mundial, o que tornava mais versátil e selvagem. Ele tinha descoberto quando ele era apenas uma criança e seu núcleo estava tão fraco que mal conseguia enfiar colheres na garganta de seu irmão. Ele passou meses dominando a magia espiritual até que pudesse usá-la como se fosse outro de seus membros. Tista havia despertado com o núcleo oceano e recebeu o treinamento de Lith desde o primeiro dia, permitindo que ela não machucasse involuntariamente seus colegas de academia. Gloria, no entanto, tinha um núcleo azul e apenas noções vagas sobre o que significava ser um desperto. Sempre que ela estava com raiva, o primeiro infeliz que a incomodava sentia uma mão invisível esmagando sua garganta ou virilha, enquanto quando ela estava triste os objetos da casa flutuavam diante dos olhos aterrorizados da empregada doméstica. Os rumores sobre a maldição da casa Ernas aumentavam a cada dia e, depois que Gloria percebeu que a autodisciplina não era suficiente para impedir esses fenômenos, ela foi forçada a pedir ajuda. Ela já tinha problemas suficientes para se ajustar às suas novas proezas físicas que fizeram Gloria quebrar uma xícara que ela usava, mas machucar as pessoas era muito pior. Os itens podiam ser comprados, mas o medo e a dor que ela infligia sem querer às vítimas não podiam ser consertados tão facilmente. Não se preocupe. Magia espiritual em seu nível 0 é fácil. Você apenas tem que aprender as técnicas de respiração de Lith, disse Tista. Você está dizendo que isso é apenas a primeira magia. Gloria quase matou várias pessoas e destruiu muitas coisas mesmo de uma grande distância, algo impossível para a primeira magia elemental. Sim. Agora respire junto com a gente, Tista concordou com a cabeça. As três mulheres estavam sentadas de pernas cruzadas no andar térreo da torre. Devido à natureza violenta de seu despertar, Gloria nunca aprendeu como perceber o fluxo de energia mundial em seu entorno. Tal habilidade foi o primeiro passo para controlar a magia espiritual. Respire fundo com o diafragma e também atrairá pequenas quantidades de energia mundial. Depois de inspirar, contraia os músculos inferiores, de modo que você prenda a respiração e a energia também. Antes de expirar, tente sentir o excesso de mana que está em seu corpo. Depois de conseguir fazer isso, você precisa se concentrar na energia mundial que entra e sai de seu corpo a cada respiração. Nesse ponto, tudo que você precisa fazer é usar seu núcleo para atrair e absorver grandes quantidades de energia em vez de pequenos pedaços. Solos usou magia de ar para falar enquanto mostrava a Gloria o ritmo de respiração correto. Capítulo 1046, Torres e Efeitos 2. Com a aguçada percepção de mana de Gloria e dois excelentes professores, ela levou menos de uma hora para dominar o fortalecimento e a acumulação. Agora use o revigoramento para estudar seu próprio corpo e o fluxo de mana. Soros disse. Evite usar a acumulação até que seu corpo se estabilize, caso contrário, você corre o risco de quebrar o núcleo. Gloria engoliu em seco com a ideia e fez como instruído. Esta é a parte difícil. Abra os olhos, mas continue estudando seu núcleo de mana enquanto se concentra no mundo exterior. Tista colocou uma pequena pedra bem na frente das pernas de Gloria. Concentre-se na pedra e espere que ela flutue. No início, tudo que Gloria conseguiu fazer foi apertar os olhos e franzir a testa. A cada tentativa fracassada, sua frustração aumentava até que ela desistiu em um acesso de raiva e a pedra alcançou o teto. Eu fiz isso. Gloria acabara de perceber um fio de mana vindo de seu núcleo, chicoteando como um chicote e fazendo a pedra voar. Sim, você fez. Solos apontou o dedo para uma pequena marca de queimadura no chão onde o chicote havia batido.
Faça isso de novo, mas desta vez não afetará o ambiente. Solos colocou um punhado de areia na frente de Glória e o seixo em cima dela. Depois de conseguir mover o seixo sem mexer na areia, você está pronta para ir. Entre sua percepção de mana, a habilidade de ver o fio de mana com visão da vida e algumas dicas, Glória precisou apenas de algumas tentativas para ter sucesso. Ela então aprendeu como mover mais pedras ao mesmo tempo e continuou praticando até que fosse capaz de aplicar a magia espiritual em seu esgrima. Em questão de poucas horas, seu estoque, reaver, dançou no ar com a mesma graça e velocidade como se estivesse em sua mão. Pelos deuses, isso é incrível. Porque lhe nunca uso para lutar dessa maneira. Glória ofegou, encharcada de suor pelo esforço constante, apesar de seus repetidos usos de revigoramento. No entanto, ela estava sorrindo do fundo de seu coração como se isso não tivesse acontecido desde que seu julgamento militar havia começado. Glória amava a magia, mas entre a estagnação de sua carreira e o pico das especializações que já conhecia, não havia muito que pudesse fazer, exceto inventar novos feitiços. Agora, no entanto, ela se sentia como se estivesse no primeiro dia na academia. Por várias razões Solos disse. Primeiro, qualquer um que ver vai entender que há algo errado. Estar desperto é uma questão de sigilo. Segundo, um fio de sua própria mana interferiu com o de Glória, fazendo o reaver se mover como se seu portador fosse um marinheiro bêbado durante uma tempestade. Glória tentou recuperar o controle da lâmina, mas magia espiritual era muito sensível a assinaturas de energia. Terceiro, Solos explorou a distração de Glória para piscar ao seu lado, com uma pequena faca apontada para sua garganta. Resumindo, não vale a pena. É uma técnica chamativa que requer muito foco e o deixa cheio de abertura, Solos disse. Entendi, obrigado. Glória sentou-se no chão, sem parar para sorrir. Ela não estava com raiva de si mesma por seus erros, nem de Solos por seus rígidos métodos de ensino. Glória tinha aprendido com seu pai que apenas uma professora indiferente deixaria seu aluno ser vaidoso. Um bom professor apontaria todos os erros do aluno, bem como seus acertos, para aumentar suas chances de sobrevivência no campo de batalha. O que mais? Perguntou Glória. Agora tome um banho, coma e descanse, disse Tista. Você despertou recentemente e não gosto que use o revigoramento tantas vezes em um único dia. Por quê? Eu só preciso de algumas respirações para estar cheia de energia novamente. Glória encolheu os ombros. Quanto mais você o usa, menos eficaz ele se torna. Além disso, mesmo se você se sentir bem, ainda coloca uma pressão em seu corpo e no núcleo de mana. Eles passaram por muito e o descanso é parte integrante do treinamento, disse Tista. Deuses, vocês dois parecem meu pai. Olip. Glória deu uma risadinha. Onde comemos? Bem, você pode voltar para sua casa, para Lilith, mas você pode encontrá-lo e Camila, ou você pode comer aqui conosco, Solos disse. Significado. Glória enxugou o suor com uma toalha. Quando Lita está com Camila, Solos, eu e uma amiga nossa saímos à noite com as garotas. Você pode se juntar a nós, disse Tista. Terei prazer em aceitar sua oferta. Depois do jantar, a casa está vazia porque meus pais têm que voltar ao trabalho. Kila está ensaiando seu discurso para Failwell e Fria está lidando com sua guilda. Não estou com vontade de ficar sozinha e não estou com vontade de ver Lith. Glória respondeu. Você parece uma mulher maravilhosa, Solos. Agora entendo por que você e Lith fizeram o que você fez. No entanto, não torna mais fácil aceitar que ele mentiu na minha cara durante todo o nosso relacionamento, nem muda o fato que ele feriu profundamente meus sentimentos. Quando Lito voltou para Lutia, Glória tinha aprendido o básico da verdadeira magia e já havia convertido alguns de seus melhores feitiços em sua verdadeira forma mágica. Tecer runas com sua mente era mais fácil do que usar palavras e sinais com as mãos, mas ainda era um novo mundo para ela. Para piorar as coisas, ela teve que converter todo o seu grimório e totalizou centenas de feitiços. Alguns dias mal foram suficientes para se acostumar a lançar os feitiços que eram seu pão com manteiga com a verdadeira magia. Como você está se sentindo? Perguntou Lith. Tudo bem, obrigado.
Eu quase posso me mover com a mesma graça que tinha antes de despertar e não esmaguei mais tudo que toco. Ela tentou sorrir, mas saiu forçado, assim como ela não conseguia esconder o tom de sua voz. Não há necessidade de fingir que gosta de mim. Eu sabia que isso poderia acontecer quando eu revelasse a você a existência de Solos. No entanto, eu prefiro um lugar onde você está viva e me odeia a um mundo onde você morreu me amando. As palavras de Lilith foram semelhantes a um soco no coração de Gloria. Seus sentimentos confusos só poderiam piorar ao ouvir o quão profundo é o afeto por ela. Ela abriu e fechou a boca algumas vezes, mas nenhuma voz saiu. A chegada de suas irmãs pôs fim à sua impressão de um peixinho dourado. Agora que vocês estão todos aqui, algumas palavras antes de encontrar Faluel. Litas olhou nos olhos, uma de cada vez, para ter certeza de que entendiam como ele estava falando sério. Faluel, a Hidra, não é apenas a desperta mais amável que já conheci, mas ela também é incrivelmente forte e a herdeira digna do legado da linhagem da Hidra. Milênios de conhecimento repousam sobre seus ombros, então o que você quiser dizer a ela, sempre seja respeitoso. Não importa o quão inofensiva ela pareça, ela poderia matar todos nós em um piscar de olhos se ela quisesse. Nenhum de nós tem direito a nada. Ela vai me ensinar, Gloria, e Solos apenas pela bondade de seu coração. Ela não nos deve nada, então antes de você falar, lembre-se de que está pedindo um favor. Orgulho e arrogância não o levarão a lugar nenhum porque você não tem nada que ela queira. Obrigado, capitão. Óbvio que ela tentou brincar, mas sua voz saiu dura. Ela havia planejado seu discurso como se estivesse se dirigindo a outro acadêmico. Ao confrontar velhos bobos, ela empregou confiança e coragem, ao passo que, com base nas palavras de Lilith, lidar com a Hidra exigia tratá-la como os reais. Continua no próximo vídeo.